Muito boa tarde a todos, é um enorme prazer estar aqui, mais uma edição dessa transmissão que a gente chamou, eu tenho vontade de falar desse programa, mas não é um programa, né? Dessa transmissão que a gente intitulou A Luz da Palavra, problemas da atualidade vistos pelo ângulo do Evangelho, pelo ângulo da doutrina espírita. E para o encontro desta tarde, onde nós vamos tratar dos efeitos da quarentena sobre a família, nós temos dois convidados mais do que especiais. Nós temos nosso querido irmão Éden Lemos, que já é o pai de uma grande família, pois ele responde hoje por toda a família da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, a nossa querida Ferne. Seja bem-vindo, meu irmão Éden, muito, muito bom tê-lo aqui conosco. Prazer é todo nosso, Eduardo, e a turma toda que nos acompanha via redes sociais. Prazer é nosso, viu? Muito obrigado, Éden. E para alegrar a nossa tarde e também participar desse bate-papo, nós temos o nosso já é da família também, né, Eric? Já esteve no Aveluz presencialmente e agora virtualmente nesse espaço aqui organizado pela casa, que é o nosso querido irmão Eric von Sosten. Eu verifiquei antes com ele a pronúncia do sobrenome para não passar mais vergonha ao vivo, espero que esteja certo, né? Muito obrigado. Certíssimo, certíssimo. Eu que agradeço a oportunidade de estar entre vocês aqui. O Aveluz foi uma casa que me recebeu muito bem, todos vocês, inclusive, e tanto o Paulilo, né? Paulilo também, foi o primeiro contato que eu tive do Aveluz, mas, gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês nesse bate-papo tão importante. Para nós realmente de fato uma verdadeira alegria, não é um agradecimento protocolar, você sabe disso. Se nós pudéssemos estar pessoalmente, você já tinha recebido aquele abraço ali de chave de grifo ali, porque a gente gosta muito de você. A música é uma vibração, a música é uma vibração positiva, ela alegra o espírito e ela nos ajuda em todos os momentos da vida, né, especialmente nos mais difíceis. E eu também não poderia deixar de mencionar, fazer uma menção aqui ao nosso apoio técnico, a nossa retaguarda, o nosso Lombardi, que é a Amandinha. Amanda, obrigado, minha filha querida. Olá, de nada. A Amanda vai estar aqui monitorando a participação de todos pelo canal do Aveluz Natal no YouTube, trazendo suas perguntas, suas impressões, para que esse bate-papo seja bastante descontraído e divertido. E uma ideia que me ocorre aqui, Eric, eu não sei o que você acha dela, é a gente já começar com o pé direito, com vibrações de alto astral, você interpretando para nós uma de suas músicas. Eu aceito a sugestão. Aliás, aqui eu estou aqui só para obedecer, só para servir. Vocês estão me ouvindo aí, não? O violão está saindo bem? Perfeitamente. Eu vou pedir licença para trocar de instrumento, porque esse aqui eu não escuto bem. Eu vou fazer com o outro mesmo. Amanda, aqui. Como é que tá o som do violão no YouTube? Tá tudo certo. Tudo certinho. Quanta luz, quanta paz nesse lugar, quanta gratidão sinto em meu peito, apenas por estar aqui, no silêncio da oração, entre irmãos de coração aberto, para receber de ti, Santíssima Mãe, bênçãos de amor, dai-nos força e fé para seguir os passos do Senhor, meu Pai, que essa casa iluminou
para nos receber, nos dar a cura, nos semear o bem que vem por dentro, nos purificar, reformar os atos, intenções, nos evangelizar. Santíssima Mãe, bênçãos de amor, dai-nos força e fé para seguir os passos do Senhor. Santíssima Mãe, bênçãos de amor, dai-nos força e fé para seguir os passos do Senhor. Muito obrigado, Eric. E eu apresentei os mais famosos e deixei o menos famoso de lado. Meu nome é Eduardo Martinelli, respondo pela Casa Aveluz Comunhão e Caridade, e estou aqui hoje na função de organizar esse bate-papo. Embora a música em si seja uma prece, Eric, eu convido a todos para elevarmos os nossos pensamentos até o nosso Deus Pai Criador, até Jesus, nosso Mestre Maior, a toda a espiritualidade amiga, irmã, que possa nos conceder nesta tarde momentos de muita luz, momentos de reflexão, momentos de encararmos a luz do Evangelho, da palavra do Espírito mais perfeito que esteve entre nós aqui encarnado, o problema atual da pandemia e seus efeitos sobre a família. Pedimos também que todas as bênçãos sejam derramadas sobre todos aqueles que compartilhem seus pensamentos conosco nesse momento, sobre os nossos irmãos Eden Lemos e Eric von Sosten, pedindo para que a espiritualidade sempre abençoe o seu caminho de divulgar a doutrina, a maior caridade que se pode fazer com as ideias trazidas por Jesus e mais tarde melhor elaboradas pelo Espírito de Verdade, codificadas pelo nosso irmão Allan Kardec. Que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta tarde, e assim seja. Muito obrigado. Que assim seja, graças a Deus. Bom, Eden, vamos lá. Você está pronto, meu irmão? Vai começar aqui a... Eden, a primeira proposta que fazemos para você, para abordagem, inclusive do tema, né, do mote, dessa tarde, quarentena e família, que me parece que nessa altura do campeonato, embora a gente não tenha certeza sobre muito do que ainda virá, não há dúvida de que a pandemia é um dos maiores desafios já vividos por essa geração, caracterizada por globalização, informação, informatização. Muitos efeitos da pandemia têm sido discutidos a fundo, nós somos invadidos diariamente nos nossos grupos, redes sociais, grupos de WhatsApp, falando sobre religiosidade, ciência, economia, até mobilidade urbana, né, que tem um efeito sobre disseminação. Mas, Eden, e a família? Núcleo social fundamental da nossa civilização, desde os primórdios da espécie. Como que fica a família? Quais os efeitos, Eden, da quarentena sobre a família? Bom, Eduardo, a gente poderia, para melhor organizar as ideias em torno de um tema tão amplo, não é? Que suscita para nós um momento como esse apenas como uma possibilidade inicial de refletirmos sobre esse impacto, sobre essa relação direta da pandemia no seio da família. Mas a gente vai propor aqui 3 dimensões para organizar as ideias e nós podermos refletir
com mais segurança em torno da pergunta. Eu diria que nós poderíamos organizar os impactos que a família tem vivido com a pandemia do vírus Covid-19 em 3 dimensões, sendo elas 3 com o mesmo nível, digamos assim, de importância, sem ter nenhuma hierarquia, mas só para organizar. A primeira a gente vai chamar da dimensão emocional, relacional no seio da família. A segunda, a dimensão da saúde e da economia. E, por fim, uma terceira dimensão, que nós chamaremos de espiritual, relacional também. Então, se a gente, mais ou menos, pensar que tínhamos uma dinâmica presencial nas relações sociais muito intensa, em que já usávamos as redes sociais, em relacionamentos à distância, mas tínhamos a liberdade de poder ir e vir sem se preocupar com nenhum tipo de contágio, né, que a pandemia trouxe, conduzindo a nossa vida a uma adaptação completamente diversa da que nós tínhamos cotidianamente. Então, no momento em que as autoridades científicas, a partir dos estudos, das pesquisas, da experiência da própria pandemia, foi apontando que era necessário a estratégia, e extremamente importante a estratégia do isolamento social, da preocupação mais forte, mais consistente da higiene pessoal, nós começamos a mudar completamente aquilo que nós considerávamos o cotidiano que a gente tinha. Então, a maioria das famílias tinha uma relação presencial reduzida, já que a maioria das pessoas estão envolvidas ou com o mundo da escola, da educação escolar, seja no nível que a pessoa esteja, universitário, ensino médio, ensino fundamental, educação infantil, e o mundo do trabalho, que geralmente as pessoas envolviam-se em 8 horas, mais ou menos, numa média, digamos assim, de estar ausente da relação presencial familiar. Então, nós estávamos com hábitos, inclusive, em que muitas pessoas usavam essa estratégia para não ter essa relação tão intensa na família. Por N fatores. Algumas famílias tinham essa problemática e, portanto, as pessoas até que gostavam de estar fora de casa para não viver esse cotidiano mais próximo. Isso não é para todos, mas é uma grande maioria do comportamento humano. Então, nesse sentido, imagine agora que tudo que a gente fazia fora de casa, agora a gente está fazendo dentro de casa. A relação que era extremamente distanciada, ela se impõe como uma relação altamente de proximidade. E isso gerou, obviamente, um impacto muito grande. Porque nas famílias, mesmo aquelas que tinham uma relação bem estruturada, isso daí, de todo jeito, exige uma adequação à ocupação coletiva do espaço dentro do ambiente onde a pessoa ou essa família reside, que nem muitas vezes tem espaço suficiente para todo mundo, ou mesmo para as demandas de cada um na sua individualidade também. Nem todo mundo tem só o seu quarto, nem todo mundo tem acesso seguro a uma rede social, a um sinal de internet, né? Enfim, a gente foi sendo forçado a uma convivência mais forte. Isso gerou muitos desafios, mas também gerou muitas oportunidades da gente poder não só identificar
a dificuldade relacional, mas a possibilidade de nós melhorarmos essas relações interpessoais dentro da família. Já que o Espiritismo coloca para nós que a família é um espaço onde, na nossa condição de espíritos imperfeitos ainda, existe muito trabalho a ser feito no sentido de realmente nos amarmos uns aos outros e termos uma relação cada vez mais afetiva, mais construtiva, mais produtiva na vivência do amor. Do outro lado, a gente teve implicações de ordem de saúde, em que um dos elementos mais fortes é o medo da morte, não é? Ela se tornou mais próxima de nós e isso gerou uma preocupação que implica no relacional também, porque agora a gente se preocupa mais com os nossos entes queridos, com as pessoas que a gente tem uma relação maior. Há um impacto econômico, porque nem todas as famílias têm o direito de não ter a redução da sua condição econômica para subsistência, né? Nem todo mundo é funcionário público e aí tem garantido o seu salário mantido no mesmo nível. Um grande número perdeu o emprego e outro grande número teve uma redução salarial. Isso gera uma grande necessidade de readequação. E imagine isso tudo, Eduardo, acontecendo no seio de um espaço onde a gente quase não convivia nele. E agora temos o dia inteiro e todos os dias da semana para conviver. E, por fim, a dimensão espiritual. Porque essa dimensão espiritual, ela sempre existiu, mas ela traz todo o processo de sintonia. Se essa família, vivendo os impactos da saúde, da economia, das relações mais próximas, não consegue se conduzir a uma sintonia melhor com o bem, com o amor, que Jesus nos ensinou, há uma tendência dessa vibração oscilar de uma maneira a cair em situações de, digamos assim, de atitudes não muito construtivas na relação interpessoal familiar, e aí há uma tendência da gente se conectar com ideias, sentimentos, emoções menos evoluídas, e os espíritos que vão sintonizar com o nosso seio familiar vão estar dentro daquela mesma condição. Se essa família compreende que tem que avançar e cada vez melhor se adaptar na vivência, nessa perspectiva do amor ao próximo, a si mesmo, e buscar a vivência evangélica no seio da família, uns apoiando os outros, através de leituras edificantes, diálogos, não é? Apoio dentro das tarefas que foram agora dispensadas, não é? Pelo empregado doméstico, e agora todos nós estamos tendo que participar mais. Então, esse nível, ele continua cada vez mais se aperfeiçoando, e a sintonia, ela também vai crescer nesse sentido. Então, essas três dimensões já mostram a complexidade do que a família deve estar vivendo nesse momento. Isso só para a gente iniciar. Eu me alonguei um pouco no início, porque eu acredito que, com base nessas três dimensões, a gente vai ter muitos elementos para aprofundar a questão. Muito bom, Éden, muito obrigado. E é uma diversidade enorme, cada profissão, cada classe, cada família, cada situação. Muitos têm ainda a Covid como sua primeira dificuldade, né? Outros precisam conviver com esse risco, com esse temor, porque de outra forma não conseguem sustentar sua própria família, e assim nós vemos diferentes soluções encontradas por diferentes classes e profissões, e classes que eu digo, classes sociais e também locais, né? Cada localidade com a sua especificidade. O que me trouxe aqui ao pensamento, os nossos primeiros contatos com o Eric, eu vou passar a palavra para você agora, porque você representa um estudo de caso interessante, né? Que é o estudo de caso dos artistas da música, que tiveram que de alguma forma se adaptar às lives, né? E com isso, ficar mais tempo em casa, conviver com cenas do cotidiano. Nós da educação também, né? As aulas se moveram para plataformas remotas e não é muito comum a gente ver
cenas domésticas passando por trás da gente e coisas caindo, né? Então, eu queria aproveitar esse gancho aqui do Éden, né, nos 3 eixos que ele fez a discussão, e pegar aqui o seu exemplo, né? Como é que você tem visto isso, uma pessoa que vive da música e teve que fazer grandes adaptações profissionais e familiares. E se você me permitir, já que estamos passando aqui o gancho para você, se você não se incomodar, não for pedir muito, ao final da sua resposta você já nos brindar com mais uma de suas canções. Achei interessante a explanação do Éden. Ele dividiu, né, em 3 partes. E o que a gente vê é que, de uma certa forma, essa situação atual que nós passamos, qualquer coisa sempre vai ser vista pelas pessoas de uma forma diferente, dependendo de cada um, dependendo de como cada um encara a sua vida particular, profissional, enfim. Mas é como se essa fase acelerasse esse processo. Eu não sei se eu estou correto pensando assim, mas como ele falou, as pessoas que estão com uma tendência de crescer enquanto família, enquanto espírito, elas vão acelerar esse processo, porque a pandemia provoca essa aceleração, essa convivência mais frequente entre essas pessoas, né? O que adianta muito determinadas situações que talvez a gente viesse a passar bem depois, e as coisas vão acontecendo mais rápido nesse intercâmbio pessoal dentro das casas, né? E eu acho que na mesma velocidade, aqueles que têm problemas pessoais dentro de casa, isso também se intensifica, né? Então, essa questão da pandemia, ela tanto acelera o processo de evolução espiritual e pessoal das pessoas, como ela também pode acelerar o processo da desavença, o processo porque a convivência provoca isso, né? E a gente vê isso acontecer particularmente em todos os locais, assim, com grandes amigos, pessoas, a gente vê casais se separando, né? E até que vinham bem, né? Mas aí depois da convivência mais frequente, esses casais estão se separando, outros estão se amando mais, né? Bem, enfim, partindo agora para responder o Eduardo, os músicos, coincidentemente, ontem eu dei uma entrevista, na sexta-feira eu dei uma entrevista para uma TV de João Pessoa, justamente sobre essa questão dos procedimentos que estão sendo abordados pelos artistas durante esse período de pandemia, né? O artista, ele vive de aglomeração, né? O público está ali aglomerado. Então, quando você tira a aglomeração, realmente fica bem complicado das pessoas trabalharem, das pessoas exporem suas artes, enfim, o sustento das suas famílias, né? Mas, tirando por mim, antes dessa pandemia, eu até comentei isso na entrevista, eu era uma pessoa, hoje eu sou outra completamente diferente. A quantidade de coisas que eu aprendi a fazer, por exemplo, eu nunca tinha feito uma live na minha vida, nunca, e com esse processo a gente desenvolveu um conhecimento de equipamentos, de como fazer, de uma série de toques e macetezinhos que você vai aprendendo com amigos, vai perguntando, alguma pessoa diz uma coisa, você descobre outra, e os equipamentos mais corretos para que a sua live, o seu trabalho chegue do outro lado de uma forma mais bacana, porque eu faço as palestras também, palestras espíritas, né? Virtualmente também, e também as palestras com músicas normais, né? Onde a gente passa aquele famoso chapéu, o chapéu virtual ali, as pessoas colocam um cover solidário, né? O famoso cover solidário. Eu fui um dos primeiros artistas que eu conheço que fez isso, que implementou algumas coisas. Isso trouxe uma galera atrás fazendo isso também.
E graças a Deus isso tem nos proporcionado melhores condições financeiras e, consequentemente, mais equilíbrio mental, né? Porque a gente se desespera quando tá, sabe, você vai, começa a chegar boletos, sabe, que é uma coisa bem normal com todo mundo, e a gente começa a se desesperar, e isso provoca, claro, uma desestabilização da energia no lar. Isso é inevitável, né? E mas eu encaro, na realidade, a pandemia como uma oportunidade sensacional de crescimento profissional, pessoal, espiritual, claro, para as pessoas que estão usando para isso. Para as pessoas que estão só reclamando e querendo que passe, infelizmente vai passar sem aprender nada, né? Infelizmente. E a música? Opa, música? Música? Falei Éden, tanto que esqueci da música. Eu vou só provocar aqui o Éden para ele já ir pensando. Vá pensando, Éden, que a próxima pergunta, então já vou passar ela agora. Você tem o tempo da música já para ir pensando. Falar um pouquinho de espiritismo, né? Um dos pilares da doutrina espírita, Éden, é a reencarnação. Uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que os laços de família são fortalecidos pela reencarnação. Queria, depois da música do Eric, se você pudesse nos explicar um pouquinho melhor isso. Por que a reencarnação fortalece os laços de família? Vai pensando aí. Enquanto isso, a gente ouve o Eric e suas vibrações musicais. Sem som, Eric. Ficou sem som. Perdão, fui eu que baixei aqui para não incomodar vocês. Agora voltou. Estão me perguntando aqui no chat se eu sei o hino do Ave Luz, e eu não sei, mas já fica um pedido aí para você, Eduardo, você, por favor, me envie esse hino para que numa próxima oportunidade, né, eu possa tocar, ter o prazer de tocar o hino da Ave Luz. Eu já fiquei tão satisfeito só pelo pedido, significa que as pessoas realmente estão sentindo falta, né, da casa, é um marco da casa. Pois é, porque a minha esposa está no chat aqui, aí ela já me passou o recado aqui. Sim. Onde quer que esteja, seja a alma desse lugar, o som que acalma a ira, seja a mão feita para ajudar, já que você muda todos ao seu redor, que tal mudá-los para melhor? Seja a luz nas horas de desespero e o ombro que alenta a dor. Em seus lábios verdades, em seus olhos compreensão, em seus atos coragem, de quem tem fé no coração. Seja a semente brotando por onde for, para alegrar o Senhor. Palavras doces de um anjo aqui entre nós, pleno de gratidão. Um carrossel de vidas a passar, voltas em tantas reencarnações, cheio de amor nas decisões, uma criança de Deus
cresce cuidando dos seus. Mal que praticou vidas atrás, seu livre-arbítrio busca redimir. O Evangelho segue e vai sobre as pegadas do Pai, caminhos de evoluir. Um passo atrás do outro, veja no tempo a aceitação, consertando a ti mesmo, em vigília e oração. Deixe que vá tudo que não é pra ser seu, pois se for, Deus proverá. Apenas sinta o Espírito agradecer. Mais um dia que chega em paz. Oh, coisa linda, essa é a hora do arrepio, meu irmão. Muito obrigado. Essa canção chama-se Conselho e ela foi composta em cima daquele texto do Chico Xavier, O Silêncio Traz, que é um texto que foi bem divulgado nas mídias sociais e tal. E aí eu li aquele texto, cara, e falei, nossa, esse texto ele tem tudo aqui, a mensagem está toda completa aqui, não precisa botar mais nada aqui. Aí eu peguei os tópicos do texto e desenvolvi de uma outra forma para caber e isso se tornar uma música e a gente conseguir passar aquela mensagem do texto do Chico Xavier de uma forma mais musical, né? Mais, as pessoas às vezes cantam mais, às vezes absorvem mais a mensagem através da música. A minha intenção foi essa aí. Muito bem, muito obrigado, Eric. Você está lembrado da pergunta, Éden? Sim. Está lembrado, né? Reencarnação fortalecendo laços de família, mas acho que essa é das mais fáceis, porque eu estou vendo aqui no chat que tem pergunta do pessoal lá do YouTube. Você terminando essa, eu vou passar para a Amanda trazer uma pergunta de quem está assistindo a gente. Olha só, Eduardo, Eric, quem está conosco nesse instante. É importante a gente compreender a noção que o Espiritismo traz para nós de vida, de viver. O Espiritismo, ele apresenta como condição da vida a da imortalidade da alma. Então, nós somos seres imortais que, ao longo do processo do nosso progresso intelecto moral, nós vamos tendo várias experiências no corpo físico que o Espiritismo conceitua de reencarnação, a volta do espírito a uma nova vida física com um corpo especialmente preparado para cada reencarnação. O espírito, o ser inteligente é o mesmo, a roupagem, ela muda. Então, nesse sentido, se eu tenho essa noção, o conceito que Jesus colocou para nós de família universal, Deus sendo o Pai de todos nós, vem para o nosso viver de uma forma mais intensa, mais forte, mais determinante. Então, se eu percebo que, ao longo das minhas várias reencarnações, nós nos relacionamos em várias famílias consanguíneas, essa diversidade de experiências, ela foi gerando laços afetivos que constituem a minha família espiritual. E, nesse sentido, portanto, a família biológica, aquela que a gente se encontra aqui num processo reencarnatório, ela é apenas uma dimensão da experiência familiar do espírito na sua estrada evolutiva. Então, à medida que nós
temos a oportunidade de conviver com os espíritos, que temos compromissos mútuos, e vamos resolvendo a cada reencarnação aquilo que nos afasta da vivência da lei divino-natural, da lei de amor, de justiça e de caridade, a conquista vai sendo ampliada ao longo do processo evolutivo desses indivíduos, desses espíritos. Então, a cada reencarnação, a morte não destrói os laços de família, mas encerra um ciclo novo de experiência e os espíritos vão aprendendo a superar os seus desafios interpessoais, vivendo a cada experiência a lei de amor, de justiça e caridade com mais plenitude. Então, a família, ela se torna cada vez mais desenvolvida, ampliada, com base nessa lei de amor, de justiça e de caridade. Porque até as dificuldades que existiam ao longo do caminho, elas vão sendo resolvidas. Então, por isso que a família, ela se fortalece. Porque a verdadeira família não é a biológica. A verdadeira família é a espiritual. A biológica tem a sua importância, tem o seu valor, tem a sua necessidade, mas ela pode, inclusive, não é? Com a compreensão espírita, ela pode depois ser desfeita no mundo espiritual. Não é comum isso acontecer, mas a família espiritual, ela permanece, entende? Então é por isso que o Espiritismo afirma que a reencarnação fortalece os laços de família. Que a gente vai resolvendo, evoluindo e resolvendo e se amando mais e incluindo mais pessoas. Éden, antes de passar para as perguntas do YouTube, você pavimentou a estrada e eu não poderia perder essa oportunidade, talvez da gente esclarecer uma das passagens do Evangelho que Jesus, pela sua didática, pela sua vontade e necessidade de ensinar por ações, atitudes e muitas vezes com palavras que hoje em dia causam alguma estranheza, eu vou trazer essa passagem do Evangelho que eu acho que você já trilhou 95% do caminho para a gente esclarecer essa passagem de Jesus. Essa passagem está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 31 a 35, e diz o seguinte: nisso chegaram a mãe, os irmãos de Jesus, ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Ao seu redor estava sentada muita gente, e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora e te procuram. E ele respondeu: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E passando o olhar sobre o que estavam sentados ao seu redor, disse-lhes: eis minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ele estava falando da nossa família espiritual? Exatamente, exatamente. E aí Jesus, ele faz uma amarração no conceito de família espiritual, na vivência da lei, por um incentivo ao ideal nas relações familiares. Mas, na verdade, o Espiritismo esclarece que, independente dessa vivência, nós fazemos parte da família de Deus e somos todos irmãos uns dos outros. Na perspectiva que Jesus coloca, ele apenas estava enfatizando que nós precisávamos priorizar na nossa relação familiar uns com os outros, precisávamos priorizar a vivência da lei divino-natural. Mas, de fato, esse é um exemplo claro, objetivo, direto, que Jesus usa para trazer o conceito de família espiritual, já que naquela cultura, na cultura hebraica, era incompatível essa ideia de um judeu, por exemplo, se sentir irmão de um romano que o dominava, mesmo não o escravizando de forma direta, como em outras circunstâncias. No período de Jesus não era assim, que era a relação do Estado romano com o Estado judeu, mas era algo impossível de ser compreendido naquela época. Ainda mais dentro da própria hierarquia econômico-social hebraica, nós tínhamos diferenças muito grandes, e Jesus vinha quebrando completamente essa ideia. E isso, de fato, você lembrou muito bem mesmo. Eu poderia fazer uma colocação, que vocês levantaram uma bola aí que, meu Deus do céu, justamente a questão da reencarnação entre as famílias, né, que esse
esse quesito, ele explica muito aquela pergunta. Tem um velho jargão, né, que chama a ovelha negra da família, né? Ovelha negra da família, ovelha negra, a gente escutou isso a vida inteira, né? E às vezes tem gente que a família está toda toda como se fosse de uma energia, e às vezes tem um elemento ali que parece que destoa dessa energia, né? E aí as pessoas não encontram uma explicação plausível para isso, a não ser a luz da doutrina, a não ser a luz da reencarnação. Tem uma canção que eu fiz, não sei se tem tempo para tocar agora, mas ela chama-se Meu Inimigo, Meu Amor, que ela traz justamente essa questão de colocar, às vezes, inimigos mortais de outras vidas no seio familiar, para que um aprenda a amar, às vezes, mãe e filho, pai e filho, né, para que um aprenda a amar o outro. E essa música eu fiz justamente em cima desse tema. O nome da música é Meu Inimigo, Meu Amor. Tem tempo de tocar, Eduardo, ela aí? Você consegue pensar num momento melhor do que esse para tocar essa música? Eu acho que rapaz. Não. Então, peraí. Há tanto tempo eu tento encontrar a forma de pedir perdão, mas nem consigo perdoar meus tiranos. Há quantas vidas te conheci e sei o mal que te fiz. Eu quero tanto reparar meus enganos. Meu inimigo, meu irmão, serás meu filho, meu amor. Nos amaremos pelo tanto que odiamos. Deus une em mesma vibração nossos sofridos corações na bênção livre e linda das reencarnações. Meu inimigo, meu irmão, serás meu filho, meu amor. Nos amaremos pelo tanto que odiamos. Deus une em mesma vibração nossos sofridos corações na bênção linda e livre das reencarnações. Obrigado. Oh, coisa linda, meu Deus. Vamos passar aqui para a Amanda, porque ela disse que tem perguntas pelo pessoal que está assistindo pelo YouTube. E enquanto a Amanda prepara a pergunta, bota a pergunta aí na marca, eu queria deixar aqui um abraço àqueles que estão nos assistindo, a Cláudia, a Silvia, a Nicole, Ramses Caldas. Eu tenho uma coisa com Ramses que a gente se chama de Roberto. Então, Ramses Roberto, um abraço de Eduardo Roberto. Meu nome não é Eduardo Roberto. Josier Ramalho, meu irmão, próxima semana você aqui. Eric, sua fã número 1, está assistindo, hein? Sua esposa aqui. Tá, a Flávia tá aí. Fernanda, e a Tati também está aqui, Conceição, Rosângela, Daniele, a Mary Saboia,
Oi, Mary, boa tarde. E as pessoas de uma casa co-irmã do Aveluz, que está em São Miguel do Gostoso, já realizando os primeiros passos de um lindo trabalho espírita e de assistência chamada Luz de Maria, Comunhão e Caridade Luz de Maria de São Miguel do Gostoso, esperando só a reabertura das fronteiras, Luz de Maria, para a gente estar aí de volta com vocês. Amanda, tem alguma pergunta? Oi, Pra... temos sim. Oi. Opa, vamos lá. Pergunta do Marcelo Maris. Ele diz o seguinte: a internet tinha a característica de aproximar quem está longe e afastar quem está perto. Isso se intensificou com a quarentena? Olha, a pergunta interessante, porque esse realmente era um desafio muito grande que nós tínhamos quando a nossa vida antes da pandemia era esse discurso de que as redes sociais, de fato, potencializavam o distanciamento presencial no seio da família. Porque, como eu tinha dito antes, existe um fenômeno, não é, em que as pessoas tendiam a fugir de casa, ou por atividades profissionais, educacionais, ou mesmo por não se sentir bem naquele espaço e achar melhor o espaço fora de casa. E quando as pessoas chegavam em casa, elas, mais uma vez, não conviviam no espaço familiar e continuavam conectadas com as pessoas de fora. A pandemia, na verdade, ela provocou uma mudança muito brusca nessa tendência, porque agora nós estamos forçados a conviver dentro do espaço doméstico com os nossos estudos, com as nossas atividades profissionais, e quando a gente consegue sair um pouco, digamos assim, do convívio com as pessoas dentro do lar, é quando a pessoa tem o seu quarto e se tranca dentro do seu quarto, né? Mas, independente disso, nós estamos completamente numa interação presencial no seio da família, ou daquele espaço que nós considerávamos a nossa família, de alguma sorte. Porque não necessariamente é só a família consanguínea. Eu posso estar como alguns estudantes que moram aqui em Natal, por exemplo, dentro do ambiente de um apartamento, ou de um prédio de apartamento, ou mesmo de uma casa, e todo mundo está ali, e aquilo é a família das pessoas também, né, no contexto. Então, vamos entender aqui família, não só a consanguínea, mas aquela que nós estamos numa dimensão mais ampla, convivendo também. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que esse momento que a gente está vivendo agora, ele é diverso do anterior, porque está sendo colocado de uma forma forte e irresistível pelo isolamento social, né, com raríssimas exceções, o convívio no seio da família. Mas essa pergunta do Marcelo, ela traz para a gente a grande questão que é: o vilão ou o negativo da história não são as redes sociais. Porque as redes sociais, elas são espaços onde nós expressamos o que nós sentimos e o que nós buscamos na nossa vida. Precisamos entender que quem usa as redes sociais são seres humanos. Então, essa fuga do espaço do convívio familiar, no caso específico aí que a gente está tratando, agora, nesse contexto, ele está sendo extremamente estimulador para que a gente reconsidere essa fuga e busque, no enfrentamento dos nossos desafios de relacionamento interpessoal, as soluções. O Eric falou muito bem, nós temos duas estatísticas que são muito preocupantes. Primeiro, do nível de separação que aumentou, em que as pessoas, elas, com o convívio presencial, os desgastes se potencializaram e não foi possível a superação das causas. Por isso que culmina com um aumento de separação. Mas, por outro lado, há também um índice terrível, esse aí a gente pode dizer que é extremamente terrível, que é da violência contra as mulheres, não é? Que também cresceu assustadoramente. Por quê? Porque a relação forçada presencial faz com que o nosso desequilíbrio íntimo, ele
quando não enfrentado no sentido do autoconhecimento, de fortalecer um processo mais dialógico na relação com os outros, nós queremos impor o nosso egoísmo, o nosso ponto de vista, a nossa maneira de se comportar e aquilo que a gente considera que é importante e que precisa ser colocado acima de qualquer outra opinião, de qualquer outra condição dentro da relação familiar. Então, na verdade, a gente está descobrindo que o vilão não é a internet, somos nós mesmos. Não vamos colocar sob a responsabilidade de atos nossos sobre as redes sociais. As redes sociais estão aí para a gente utilizar muito bem no caminho do bem, do amor, da felicidade de todos. Mas agora não temos como colocar a responsabilidade nem nas redes sociais, porque o convívio está sendo de forma muito forte imposto como um caminho a ser trilhado. E aí a gente tem que aproveitar essa situação que pode ser para a maioria de nós algo desafiador, como uma grande oportunidade para a gente poder avançar na vivência, se nós nos dizemos seguidores de Jesus, na vivência do Evangelho de Jesus, nessa relação com o próximo, o mais próximo, que é aqueles que estão na nossa família consanguínea. Muito bom. Nós estamos nos aproximando agora do final dessa transmissão. A gente não consegue ouvir, mas todo mundo lá no YouTube está falando, mas eu tenho certeza. Então nós temos aqui, eu tenho uma pergunta que originalmente estava para o Éden. Se o Éden me permitir, se você consentir, eu vou transferir essa pergunta para o Eric. Olha lá, hein? Aí em seguida... Olha lá, hein? Em seguida, nós vamos colher mais uma pergunta de quem está assistindo pelo YouTube. Quem quiser fazer sua pergunta, 3, 2, 1, está acabando a chance. Só para a gente fazer essa organização final, faremos uma pergunta para o Eric, passaria a palavra para o Éden, ou para responder uma pergunta e já dar sua mensagem final. Se não tiver pergunta, já a mensagem final. E em seguida, novamente para Eric, para dar a sua mensagem final com mais uma música, uma oração, e você, meu irmão, decide se a oração vai ser musicada ou se você vai fazer a música e a oração. Fica a seu critério. Vamos começar com você então, Eric. Temos muito ouvido a mensagem de esperança de que tudo passa. É o que a gente mais ouve hoje em dia. Tudo passa, até lembrando o nosso irmão Chico, que dizia que todos os momentos passam, sejam eles bons, sejam eles ruins, né? A pergunta é essa, e depois da pandemia, depois que a pandemia passar, muitos falam na volta ao normal, outros na volta a um novo normal. Na sua opinião, Eric, nós voltaremos a ser os mesmos? Nós voltaremos a ser o que éramos? E as famílias? As famílias voltarão a ser o que eram? Pergunta bem capciosa. Porque o novo normal é o que está se falando muito, né? Olha, Eduardo, na realidade eu posso responder isso por mim. Eu acho que cada um pode responder por si próprio. Eu não sei como é que meu vizinho aqui vai encarar isso, se ele vai ser a mesma pessoa, se aquele cara que batia na mulher vai continuar batendo, se ela vai continuar aceitando, se os trabalhos vão voltar. Eu acho pessoalmente que nos aspectos profissionais muita coisa vai mudar, porque se percebeu um excesso de gastos em determinadas empresas, aonde hoje em dia muita gente pode trabalhar de casa, reduzindo custos de aluguéis, de galpões, de muita coisa. Isso com certeza vai mudar. A postura dos artistas, aí puxando a sardinha para a minha profissão, a postura dos artistas já mudou, não será mais a mesma, com certeza, a minha não será, né? Espiritualmente, certamente não será como antes. Não será. Justamente por causa dessa aceleração que nós comentamos aí, que o Éden
falou também dessa aceleração de sentimentos, essa aceleração de acontecimentos dentro dos lares, né, entre os relacionamentos interfamiliares ou até tem amigos que moram juntos, né? E eu acredito que espiritualmente, evolutivamente, não vai ser como antes. Eu acho que muita gente cresceu com isso, tá? Mas, pelo que nós estamos vendo nas mídias sociais, em TVs, em telejornais, e eu não costumo assistir televisão. Aqui em casa é um hábito nosso, a gente não costuma assistir televisão, mas aqui e acolá escapa um telejornal, escapa alguma coisa, recebemos outras coisas como todo mundo. E a postura das pessoas diante de uma pseudo-abertura de lojas, de casas noturnas, é assustadora, né? É uma postura assustadora. Então, eles têm uma vontade gigantesca de estarem juntos novamente, e essa vontade, ela não pode ser, ela tem que ser encarada de uma forma inteligente, sabe? As pessoas não podem ser egoístas. Eu abriu ali uma casa que eu gostava de frequentar, e aí eu vou lá e eu não estou a fim de usar máscara, também não é mais obrigado a usar máscara em lugares fechados e tal, e eu vou e pronto, eu vou porque eu quero. Isso é ser egoísta. Eu acho que nós não podemos ser egoístas. E muita gente, por que eu estou citando isso? Porque muita gente percebeu isso. Então, muita gente evoluiu com isso, muita gente percebeu e cresceu, enxergando em algumas pessoas algumas falhas que ela tinha nela mesma e se corrigiu, entendeu? A gente conseguiu ver tantos erros, assim, muito à vista, muito aberto, muito na cara, que isso fez com que nós refletíssemos nos nossos próprios erros, no nosso próprio comportamento. O nosso próprio comportamento ficou exposto para nós mesmos nos erros das outras pessoas. Então, não, respondendo a pergunta, não, eu não acho que as coisas voltarão ao normal que era, sabe? Esse novo normal já é uma realidade. Para mim, já é uma realidade. A Conceição concorda com você com ponto de exclamação e diz indignada, não mesmo. Depois dessa pandemia, não seremos mais os mesmos em todos os sentidos, principalmente no sentido espiritual, né? E aí nos traz aqui, já no engate, a pergunta que o André está fazendo, Amanda. O que o André está perguntando aqui para o Éden? O André quer saber o momento em que estamos vivenciando. Poderíamos considerar como um convite para exercitarmos a resignação, sendo um canal para sermos intuídos no despertar para a prática da verdadeira caridade? Com certeza. É importante a gente compreender que todas as ações da divindade junto a cada um de nós é com esse objetivo de nós sermos melhor. E especialmente no que tange a temática do impacto da pandemia em nossas vidas, é bom a gente lembrar a questão 740 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec está discutindo sobre os flagelos destruidores, e, obviamente, uma pandemia é efetivamente um flagelo destruidor também. Ele vai perguntar aos espíritos se tem situações e que o flagelo destruidor ele traz para nós no campo da moral, no campo ético-moral do indivíduo, né? Tudo que a gente falou aqui já deu para perceber que sim, mas os espíritos vão fazer uma síntese na ideia que está por trás da resposta à questão 740, que no momento em que nós somos posicionados diante de uma pandemia como essa, de ainda mais uma pandemia que afetou completamente o planeta, não é? A gente é estimulado, primeiro, a utilizar
a inteligência e superar os obstáculos que são postos para nós, e aí tudo aquilo que o Eric colocou realmente aponta e evidencia de fato que não tem como a gente ser o mesmo depois de uma pandemia, não é? Não vai ser do jeito que o povo está falando aí, o mundo vai virar um mundo santo, só porque todo mundo está enfrentando o momento da pandemia, e agora todas as famílias serão felizes e o mundo será um mundo feliz. Longe disso. A gente teve uma crise que possibilitou que a gente visualizasse muitas coisas que, fora de uma crise dessas proporções, a gente talvez levasse 100 anos para perceber. Né? E os espíritos ainda vão dizer que, ao mesmo tempo que nós somos estimulados a viver e a utilizar mais a inteligência, a gente também é estimulado a enfrentar o desafio com paciência e mais resignação, porque não tem saída. Ou você enfrenta, ou você enfrenta. A pandemia traz isso para a gente e tira a gente do nosso comodismo. Então, meu amigo, pode ter certeza que tem tudo a ver, não é? Essa experiência com o projeto divino da nossa vivência maior da lei de amor, e a caridade, segundo o pensamento espírita, é a expressão mais profunda da vivência do amor. Obrigado, Eden. Eu gostaria, então, que você, antes da gente passar para o Eric, né, dá um espaço para você oferecer a sua mensagem final. E nós temos aqui um comentário, né, de que muitos casais se separam porque não suportam ficar em casa, né? Então, eu gostaria de lhe pedir, é um pedido que eu lhe faço como irmão, se você puder, na sua mensagem final, poder endereçar particularmente aqueles casais que estão assistindo agora, ou que vão assistir a gravação depois, que estão enfrentando dificuldade do convívio nesse instante. O que você poderia dizer, Eden, para essas pessoas que gostariam de permanecer juntas, que têm uma família para nutrir, para semear, mas que encontram dificuldades de relacionamento? Bom, primeiro dizer que o Espiritismo traz para nós a convicção que não são as questões que estão fora de nós, como a do convívio social forçado no seio da família, que efetivamente é o causador das separações. A grande questão está dentro de nós. Como nós não nos dispomos por N fatores, e aqui nós não estamos julgando absolutamente ninguém, mas refletindo em torno de uma problemática, de um dos maiores desafios que a família enfrenta, que é poder, as lideranças, né, o pai, a mãe, ou aqueles que assumem essa condição dentro da família, diante das diferenças, diante das imperfeições que tem, geram conflitos desgastantes da relação. E esse é um dos grandes desafios quando espíritos imperfeitos estão num projeto familiar para a construção do bem. Eu digo para vocês primeiro essa realidade. O problema está dentro de nós. Nem são as redes sociais, nem é o convívio forçado. É óbvio que na hora em que eu potencializo o conflito negativo, o convívio de isolamento social vai propiciar que isso cresça. Mas se a gente está sendo colocado nesse sentido, é porque, segundo a interpretação espírita da lei de Deus, nós estamos capacitados para vencer esses desafios. Então, é a gente ter mais humildade, é a gente ter mais altruísmo, é a gente ter mais essa disponibilidade de procurar encarar o conflito como um conflito construtivo e não destrutivo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é dizer que o fato de você ter chegado nesse nível aponta que há ainda muitos aspectos a serem vencidos dentro dessa estrutura interior de cada um de nós e do casal. Então, não se sinta sozinho. A grande maioria dos casais no planeta sentem, pela imperfeição dos espíritos que ainda somos, dificuldades nessa relação. A separação também, se ela via se concretizar, não é o fim da história do processo de compromisso desses espíritos, nem tampouco a última chance para se superar as fontes desses desequilíbrios. E que a gente pode tranquilamente, depois de tentar, depois de enfrentar o desafio, não conseguiu, vocês podem, inclusive, tomar a decisão
de, naquele momento, o compromisso ser adiado e a vida continua. Agora, o compromisso afetivo com os filhos, principalmente, e dos cônjuges que agora não são mais, isso também não cessa. O Espiritismo diz que a gente tem que continuar investindo. Muitas vezes, dependendo da gravidade do contexto familiar, essa separação talvez ela propicie um entendimento melhor a posteriori. Então, quando houver o divórcio, não se sinta de forma alguma que a sua vida acabou, que não existe mais sentido, com base no conhecimento espírita. Busque superar sempre as dificuldades, o distanciamento talvez favoreça isso, continue comprometidos na educação dos filhos e reconstrua a sua existência trazendo os elementos dessa experiência para não repetir os equívocos na frente. E siga o seu processo de experiência na reencarnação com a certeza de que você pode fazer muito ainda para o seu progresso espiritual e das pessoas que estão com você nessa relação, principalmente os filhos. Então, vamos seguir sempre com uma perspectiva de encarar de verdade, Eduardo e Eric, e todos que nos acompanham, a fonte real causadora das dificuldades, que está dentro de nós. Então, a gente precisa compreender isso, enfrentar isso, seja mantendo o compromisso da manutenção da família, seja rompendo esse compromisso, mas seguindo adiante e construindo sempre a melhor relação possível, mesmo depois do divórcio do casal. Porque o objetivo maior de Deus é o nosso entendimento, tá certo? O ideal é que a gente persevere até o fim, mas se isso não acontecer, há caminhos que são possíveis também para que essa aproximação, esse crescimento e essa ajuda mútua continue. Isso não pode nunca deixar de continuar acontecendo e ser investido. Não é a separação que vai tirar o meu compromisso com minha ex-esposa, com o meu ex-esposo, já que filho não existe ex-filho, né? E Éden, isso suscitou aqui a manifestação, tá virando Dia dos Namorados, ó. Que a Silvia disse assim: quero compartilhar que meu casamento está melhor e tem sido muito importante assistir junto os domingos. E o André Barros, nosso querido André Barros, diz que em 32 anos de casados, a pandemia veio afirmar, consolidar que o meu amor por Graciema não é somente dessa existência. Ô jantar que vai ter hoje à noite. Ô beleza, ô glória! E a Silvia se entusiasmou e completou. Lembrar o amor pelos filhos do casal, mesmo que venham de relacionamentos anteriores. Olha que lembrança bonita, né? Nós temos tantas famílias hoje que são formadas naquele espírito da família espiritual que o Éden colocou, né? De famílias que têm filhos de outras relações e que são abraçados pelas novas organizações familiares. Muito bacana essa lembrança da Silvia, muito legal. Eduardo, a grande questão é que, efetivamente, nós não temos como nos fixar em padrões que muitas vezes a nossa sociedade historicamente vai estabelecendo como coisas fixas e determinadas para sempre, quando o dinamismo da evolução é muito mais de diversidade, não é? Que a gente tem que aprender a compreender, a vivenciar, obviamente, dependendo do contexto de cada um de nós. Tolerância e diversidade andam de mãos dadas, né? Éden, muito obrigado. Não vai embora, hein? Muito obrigado mesmo. Nós vamos ainda ficar aqui mais um pouquinho, porque eu vou passar a palavra para o Eric, que é para a sua mensagem final, da forma como você, meu irmão. A gente quer uma música, né? Claro que a gente quer uma música, mas a sua mensagem final, fique à vontade. E se você puder, na sua mensagem, já colocar a nossa prece de encerramento para uma tarde tão gostosa, foram momentos tão gostosos. Eu não sei vocês e quem está assistindo, eu não vi o tempo passar. Estou acompanhando aqui nos diferentes relógios, cronômetros, mas foi um bate-papo muito gostoso e a gente está aqui ainda pegando as opiniões de quem está assistindo para fazer eventos cada vez melhores, cada vez mais interativos e gostosos. Que a tarde de domingo seja sempre de muita luz. Eu passo a palavra para você, então, fazer o encerramento da edição de hoje de A Luz da Palavra do Comunhão e Caridade Haver Luz.
Eduardo, eu vou reafirmar aí a colocação da questão que colocaram aí, que o relacionamento ficou melhor com a pandemia. O meu também, viu? O meu também, viu? Vocês estão de olho em janta boa, eu tenho certeza. Tá vendo o negócio aí ficando bom? Inclusive, minha esposa adotou como filhos, né, 4 outros filhos meus, né, e os considera e ama como filhos, né? Eu tenho 5 filhos, todos já adultos, né, que Cecília é a única que é pequenininha, né, e todos os outros filhos, eles chegam aqui em casa quando eles se reúnem, normalmente no meu aniversário. O meu aniversário foi em abril desse ano, não deu para juntar todo mundo, né? Porque tem 2 em João Pessoa, 1 em Fortaleza, e a pandemia não permitiu. Mas a gente está esperando abrir as portas para a gente fazer um encontro bacana, familiar, né? E quando eles chegam aqui, eles são tratados como filhos dela, e eles tratam ela como se fosse uma mãe também, e é uma coisa maravilhosa, assim. E é como tem que ser, né? E é tão simples, é como tem que ser, gente. A gente complica as coisas, né, gente? É verdade. Passou uma princesinha aqui, depois se você puder chamá-la de volta. Cecília, vem cá. A apresentação. Cecília, vem cá, que o tio quer te ver aqui, ó. Vem cá. Essa aqui é a Cecília. Olha ela. Oi, Cecília. Que coisa linda. Tudo bom? Como é que vai? Espera aí. Deixa eu... Ela não está escutando nada, peraí. Aqui, ó. Está escutando agora? Cecília. Tudo bem? Você é muito linda. Muito obrigado por ter vindo aqui. Obrigado, viu, por dizer oi pra gente. Seu pai é muito especial e muito querido. Você gosta do papai? Ama o papai? Oh, coisa linda! Participa do Evangelho no Lar, faz oração conosco, ora todas as noites, no caminho da evangelização mesmo assim, bacana. Parabéns, tá aqui, ó, já tem muita gente dizendo que você é linda. Tem um monte de gente ali dizendo que você é linda, filha. Obrigada. Bom, gente, minha mensagem final é de agradecimento, porque eu acho que nós realmente temos que ser gratos, né, por tudo. Eu tinha uma música para tocar que fala sobre a pandemia, mas eu acho que o momento não é falar sobre a pandemia, eu acho que o momento é agradecer. E ela tem o nome dela é Agradecência, né? E ela fala assim: agradecer é estar pleno de bons sentimentos, estar seguro que tudo acontece para o bem, nosso bem, em equilíbrio com as coisas e acontecimentos, em sintonia com o que houve e o que ainda vem. Agradecer é vibrar na frequência dos anjos, mudar de reclamação para valeu, meu irmão. O lado bom que há em tudo e em cada pessoa. Ver a revolta virando resignação. Muito obrigado por ver mais um dia brilhando, por ouvir passarinhos cantando, ter trabalho, casa, amor e pão. Como não estar grato? Se a vontade de Deus é suprema, nada há sem seu consentimento. Tudo é bem, tudo é evolução. Agradecer é estar pleno de bons sentimentos, estar seguro que tudo acontece pro bem, nosso bem, em equilíbrio com as coisas e acontecimentos, em sintonia com o que houve e o que ainda vem.
Agradecer é vibrar na frequência dos anjos. Mudar de reclamação pra valer, meu irmão. O lado bom que há em tudo e em cada pessoa. Ver a revolta virando resignação. Muito obrigado por ver mais um dia brilhando, por ouvir passarinhos cantando, ter trabalho, casa, amor e plano. Como não estar grato se a vontade de Deus é suprema? Nada há sem seu consentimento, tudo é bem, tudo é evolução. Minha gratidão, que seja sincera do fundo do meu coração. Minha gratidão, que seja sincera do fundo do meu coração. Agora você que está aí em casa, nos assistindo, repete comigo assim, fecha os olhos. Minha gratidão, que seja sincera do fundo do meu coração. Minha gratidão, que seja sincera do fundo do meu coração. Esse é o momento de ser grato. Esse é o momento de estar seguro de sua fé. Esse é o momento de nós mirarmos o nosso futuro. Esse é o momento que nós paramos obrigatoriamente para pensar, para melhorar, para criar, para se reinventar, para se reposicionar. Esse momento é a reflexão. Esse momento é a parada que Deus deu na humanidade para que nós possamos prestar atenção nos nossos próprios passos. Que entendamos a vontade de Deus suprema sobre tudo. Que levemos essa mensagem todos os dias, em todos os nossos atos, em todos os nossos pensamentos. Que possamos passar essa semente aos nossos amigos, aos nossos familiares. E assim sejamos abençoados com o futuro que Deus nos reserva. Que assim seja. Gratos, muito gratos, de coração. Que assim seja, Eric, que assim seja. E eu peço a indulgência sua e de Eden de receberem eu aqui apenas transmitindo esse sentimento de gratidão que está rolando aqui na tela do chat do YouTube, transmitir para vocês, que vocês recebam a nossa gratidão. Muito, muito obrigado por vocês concordarem de estarem presentes aqui nesse evento amador. Nós não somos profissionais, a gente faz o que está ao alcance, mas o que faz de coração, e eu tenho certeza que vocês também. Em nome do Haver Luz, dessa família, da Comunhão em Caridade, do Luz de Maria e de todos os outros que estiveram aqui conosco presentes, oferto a vocês, de coração, a nossa gratidão. Muito obrigado.